Olá a todos, aqui quem fala é o professor Romário e através desse vídeo eu pretendo fazer uma pequena revisão bem direcionada, né, para a terceira VC, já que a gente tem pouco tempo de aula e não dá muito tempo de trabalhar esses temas com vocês. Então vamos lá. É interessante que vocês tenham esse livro também em mãos para poder acompanhar um pouco e até mesmo visualizar algumas figuras. Lá na página 33, né, vocês vão fazer a leitura especificamente das páginas 33 a 35. Não é muito texto, certo? É bem pouco. E lá vai falar sobre a temática da ciranda. E o que é a ciranda? A ciranda é uma manifestação da cultura brasileira, inicialmente cultivada por pescadores, trabalhadores do campo e operários da construção civil em Pernambuco e na Paraíba no início do século XX. Interessante vocês observarem quais são esses povos, né, que cultivam essa temática, né, da ciranda, que são pescadores, trabalhadores do campo e operários da construção civil. E inicialmente, né, em Pernambuco e na Paraíba. E o que basicamente é a ciranda? Ela integra movimentos de dança em roda, cantos coletivos e acompanhamento musical. Em uma grande roda, os participantes de mãos dadas, cantam e dançam, marcando o ritmo com os pés. Também possibilitando improvisação de movimentos, o que configura uma brincadeira coletiva. Bem semelhante ao que a gente fez na nossa aula, né, quando a gente trabalhou com aquela brincadeira do escravo de Jó, com a diferença que aqui eles ficam de mãos dadas, naquela brincadeira a gente não estava, mas tem basicamente todas as características. Dança, canto, né, tem que manter o ritmo, e na figura do livro tem uma pequena demonstração, né, de como funciona. Por permitir a inserção de pessoas de todas as idades, sexo e etnias em uma grande roda, né, uma única roda, sem limite máximo ou mínimo de participantes, a ciranda é considerada uma manifestação cultural inclusiva que favorece relações democráticas. Ou seja, todos podem participar, embora as pessoas achem que é só coisa de criança, né, essas brincadeiras sejam coisas mais infantis, todos podem participar. Inclusive aqui nesse GIF, né, vocês podem observar que é da galinha pitadinha, então algumas coisas são bem conhecidas. Já na página 34, vocês vão observar uma figura, né, com algumas pessoas dançando, e ele vai falar sobre a origem, né? Danças e brincadeiras de roda são observadas nas diferentes matrizes que compõem a cultura brasileira, indígena, portuguesa e africana. A ciranda apresenta instrumentos e ritmos comuns a manifestações de origem afro-brasileira, mas sabe-se que as brincadeiras e danças de roda portuguesas trazidas pelos colonizadores também podem ter influenciado a criação da ciranda. Então, basicamente, todos os povos que compõem a nossa sociedade, né, os povos que influenciaram, eles também influenciaram nesse tipo de brincadeira. Agora, nós vamos lá para a página 41. Na página 41 vai ter um texto chamado Para Ir Mais Longe. E aí ele vai falar um pouco sobre brincadeiras de infância. Então, basicamente, o que vocês devem observar? No texto, ele vai falar que as brincadeiras compõem um vasto conjunto de práticas da cultura popular e representam identidades culturais. As brincadeiras também sofrem diversas influências, né? Dependendo do local que ela é praticada, das condições sociais das pessoas, ela vai sofrer influência. Por exemplo, muitos brinquedos, antigamente, as crianças mesmo produziam. Hoje em dia, as pessoas compram, então vai sofrer influências históricas também. E que, principalmente, a cultura do brincar é transmitida principalmente de forma oral, né? Através do diálogo. Né? As crianças conversam, formam suas brincadeiras, as regras, e assim elas vão transmitindo uma para a outra. Então, seja muito comum hoje em dia a gente aprender as brincadeiras também na internet. Mas a forma oral ainda é a principal maneira de transmissão. Lá no final vai ter uma parte falando sobre a brincadeira de pipa, né? Bem conhecida, que eu acho que alguns de vocês já devem ter praticado. E essa brincadeira, a pessoa tem que construir, né, seu brinquedo, hoje em dia as pessoas compram também, mas que ela pode também receber outros nomes dependendo do lugar que ela é praticada. Aqui a gente conhece como pipa, mas em alguns lugares pode ser chamada de papagaio, de raia, entre outros.
Lá na página 59, nós vamos falar sobre os jogos dos povos indígenas. Só lembrando que existem povos indígenas também em outros continentes, não é só no Brasil. Então, lá na página 59, ele vai falar especificamente sobre o jogo de bola mesoamericano. E o que é esse jogo? Nesse jogo, duas equipes adversárias devem tocar a bola até conseguir lançá-la em direção ao alvo da equipe oponente, uma área de pedra no alto do campo de jogo. Não é permitido tocá-la com as mãos ou os pés, apenas braços, coxas, tronco, cabeça e quadril são permitidos. E aí, nas imagens do livro, a gente pode observar o campo, né, em que esse esporte era praticado, e também uma antiga bola de borracha, né? Já na página 60, ele também vai continuar falando sobre jogos semelhantes ao jogo de bola mesoamericano, mas que são praticados por outros povos. Por exemplo, o poc-poc, praticado pelos maias, e o ulamazlitres, praticado pelos astecas, e que tinha como característica sacrifícios humanos como forma de cultuar o sol. Nesse segundo jogo, né, que é praticado pelos astecas, a equipe que perdia, ela era sacrificada, né, como uma forma de cultuar o sol. Em outras culturas, como por exemplo na Grécia Antiga, os jogos também serviam para cultuar os deuses, né? Os jogos olímpicos da antiguidade eles serviam para cultuar principalmente Zeus, né? Que era o deus principal da mitologia grega. Com o tempo, né, os jogos eles foram perdendo esse sentido ritualístico, né? Não faz sentido hoje em dia as pessoas jogarem, praticarem um jogo, um esporte e elas serem mortas por perderem. Então, isso foi uma transformação histórica. E esses dois sociólogos, né, o Norbert Elias e o Eric Berne, eles vão falar um pouco sobre essa transformação do esporte, falando sobre algumas características que o esporte, que os jogos, né, de maneira geral, perderam e se transformaram no esporte de hoje. Como, por exemplo, essa própria questão ritualística. No entanto, eles ainda relacionam a devoção dos torcedores do futebol, por exemplo, a um processo equivalente à devoção religiosa. Nessa primeira imagem, nós vemos o Lamazlutre, né? Tem aqui como se fosse uma espécie de gol, e nesse esporte era um ritual, né? Os perdedores, eles eram sacrificados. Já hoje em dia, embora ele seja bem semelhante a uma devoção religiosa, o esporte ele perdeu essa questão de sacrifício, né? O esporte hoje em dia ele preza pela saúde dos seus praticantes. No entanto, né, embora os torcedores, por exemplo, possam fazer belas festas nos estádios, ainda acontece o extremismo, né? Algumas pessoas elas brigam e assassinam por causa de uma paixão sem sentido, né? Então, ele faz essa leitura bem interessante. Já na página 61, ele vai continuar falando de um jogo de bola mesoamericano semelhante, que é o Chico Narrite, que é um jogo brasileiro, né, que ele é praticado no Brasil, por indígenas que são os povos parecis, iranchês, maimandês e outros nomes aqui que é bem difícil de pronunciar. Qual a diferença desse jogo para os outros? Nesse jogo, os oponentes, né, os jogadores, eles só podem utilizar a cabeça. Na figura dá para ver alguns movimentos, né, e até aqui mesmo no slide. Então, prestem bastante atenção nesse jogo. E lá na página 66, nós vamos ter os jogos semelhantes, né, ao que a gente vê hoje em dia, né, quando a gente assiste os Jogos Pan-Americanos, por exemplo, ou até mesmo as Olimpíadas, que são os Jogos dos Povos Indígenas, que é específico do Brasil, e os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que aí vem povos indígenas de diversos continentes e praticam diversas modalidades. O primeiro jogo nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas aconteceu no Brasil, né, em Palmas, no Tocantins, reuniu diversas etnias, diversos povos indígenas, diversos locais do Brasil e do mundo. E existem diversas modalidades, como, por exemplo, futebol, né, que é bem semelhante ao futebol que é jogado, moderno. Corrida também, que não tem muita... que é bem semelhante. E algumas coisas mais específicas da cultura indígena, como, por exemplo, corrida com touro, arco e flecha, cabo de força,
e outras diversas modalidades que vocês vão ver na página 68 e na página 69 também. Na página 67, vai ter uma imagem, né, mostrando onde aconteceram diversos jogos dos povos indígenas. Inclusive, em 2005, aconteceu em Fortaleza, né, foi uma edição dos Jogos de Fortaleza, foi a 8ª, e também tem os povos que participaram desses jogos, né? Entre eles, 3 povos cearenses. Tem os povos Tapeba, Tabajara e Tremembé. Então, observem bastante essa questão dos jogos, né, os nomes, entre outros. E com relação às capacidades físicas, não tem muito o que falar, elas são bem autoexplicativas. A única coisa que vocês vão ter que observar direitinho é a diferença entre velocidade e agilidade. No mais, não tem muita dificuldade, a prova está bem fácil. Acredito que todos irão tirar notas boas, né? Se estudarem o mínimo também. Basicamente, com as informações que eu falei aqui nesse vídeo, vocês já são capazes de responder boa parte das questões. Então é isso. Boa sorte na prova, estudem e até a próxima.